O homem que construiu a versão mais dominante de Lionel Messi disse apenas 4 palavras: deixem o garoto em paz. Não foi alguém que deseja um mal ao Barcelona, mas sim a pessoa que, em 219 jogos, decidiu pessoalmente quando Messi descansava e quando ele entrava em campo. Ele entendia melhor do que ninguém o peso real daquela comparação com o maior jogador da história. Essa comparação começou no verão de 2024, quando Lamine Yamal, com apenas 16 anos, marcou um gol espetacular de fora da área, de uns 25 metros de distância, contra a França na semifinal da Eurocopa. Foi um lance que deixou o mundo do futebol de boca aberta. Quando voltou ao Barcelona, ele terminou aquela temporada com 18 gols e 21 assistências, mostrando uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. Todo mundo lembra daquela noite em que ele desmontou a defesa inteira da Inter de Milão e colocou a bola no ângulo, marcando um gol que foi eleito o mais bonito da temporada da UEFA. Exatamente quando o Barcelona precisava vencer para conquistar o título. Ninguém esperava que um garoto de 17 anos fosse a peça decisiva em momentos tão importantes. Ele recebia a bola na ponta, não hesitava nem por um segundo, e colocava a bola no fundo da rede para garantir o campeonato. As pessoas pararam de ver nele apenas um adolescente talentoso, e a pergunta sobre o novo Messi se tornou inevitável. Sob o comando de Hansi Flick, Yamal se transformou em uma versão de si mesmo que o futebol moderno ainda não tinha visto, com dribles rápidos, visão de jogo e capacidade de decidir jogos sozinho. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente por que Pep Guardiola não estava questionando o talento de Yamal. Ele estava alertando sobre algo muito mais perigoso. Messi marcou 90 gols em uma única temporada durante 15 anos seguidos, sem parar e quase sem lesões graves. O peso daquela comparação recai sobre os ombros de um garoto de apenas 18 anos. Essa mesma comparação virou o principal motivo para Yamal ter que jogar todas as partidas. Porque o Barcelona simplesmente não funciona bem sem ele. Flick não consegue tirá-lo de campo sem que o time perca força. E Guardiola viu isso com clareza. Ele não estava falando só de futebol. Estava falando do peso emocional e físico que isso representa. Para entender melhor o que ele quis dizer, basta olhar o que acontece com Yamal a cada 3 dias. Quando o Barcelona perde a bola, ele precisa correr de volta para ajudar na defesa, em um sistema que usa uma linha defensiva alta, sem dar espaço para erros ou para recuperar o fôlego. São 90 minutos intensos a cada 3 ou 4 dias. O grande problema é que não existe ninguém no time para diminuir o ritmo do jogo quando é preciso controlar a posse de bola. E é aí que começa o desgaste excessivo. Esse era um problema que Messi nunca teve. Ele conseguia economizar energia porque Xavi e Iniesta controlavam o meio-campo com passes precisos e posse de bola. Depois, em um único momento de explosão, uma arrancada e um gol. Não era sorte, era preservação de energia. Guardiola entendia que o gênio não se gasta de qualquer jeito. Ele precisa ser protegido. E ninguém sabia disso melhor do que o homem que deu a primeira chance a Messi no Barcelona. Xavi Hernández chamou Yamal de produto inacabado. Não como crítica, mas como um alerta importante. Por quê? Porque as qualidades de Yamal brilham em um ambiente controlado, com posse de bola e ritmo mais cadenciado. Mas elas desaparecem quando o jogo vira um caos físico constante, com muita corrida e pressão alta o tempo todo. Tanto Xavi quanto Guardiola deram esse aviso, mas os números mostram que o Barcelona não escutou nenhum dos dois. Pelos dados, quando completou 18 anos, Yamal já tinha jogado mais minutos do que Messi, Xavi e Iniesta somados na mesma idade, ultrapassando facilmente a marca de 8.000 minutos. Nenhum jogador de elite na história recente do futebol moderno havia chegado a esse volume antes de ser adulto. Até Pedri, que acumulou cerca de 5.000 minutos nessa fase, não escapou das consequências e já sofreu 5 lesões musculares no posterior da coxa. Yamal chegou aos 8.000 minutos e o Barcelona continua exigindo o máximo dele, partida após partida. E então, surge um novo problema. Durante o mês inteiro do Ramadã, Yamal faz jejum diário, sem comer nem beber água, do nascer ao pôr do sol. O Barcelona preparou um plano nutricional especial para ele, com horários ajustados de alimentação e hidratação. Mas isso não muda a programação dos jogos. A desidratação acumulada durante o dia reduz os níveis de energia, especialmente na semana em que a seleção espanhola teve compromissos importantes, sem um dia sequer de descanso entre as partidas. No jogo contra o Atlético de Madrid, pela Copa del Rey, o time catalão tomou 4 gols ainda no primeiro tempo. Qualquer treinador do mundo tiraria o seu melhor jogador naquele momento para protegê-lo para o próximo compromisso. Mas Flick deixou Yamal em campo os 90 minutos inteiros, mesmo na derrota por 4-0. E mesmo assim, Yamal terminou com nota alta, em torno de 7,6, mostrando dedicação. O jogo contra o Girona foi exatamente o que Guardiola estava alertando. Yamal conseguiu apenas um chute no alvo, uma chance clara que, com as pernas descansadas, ele converteria sem pensar 2 vezes. Perto do fim do primeiro tempo, o Barcelona conquistou um pênalti, o momento perfeito para retomar o controle. Yamal pegou a bola, todo mundo sabia o que viria, mas o cansaço acumulado nas pernas já havia feito seu estrago. Muita gente disse que foi só um dia ruim, mas não foi. Foi a consequência física de um sistema que não entende o significado da palavra descanso. E isso não é coincidência, porque o Barcelona já teve um Yamal antes de Yamal. Em agosto de 2019, Ansu Fati, com 16 anos, saiu do banco contra o Real Betis e se apresentou ao mundo.
Aos 17, ele se tornou o artilheiro mais jovem da história da Liga dos Campeões. O Barcelona colocou sobre ele um peso que o garoto nunca esteve preparado para carregar. Fati foi o primeiro a vestir a camisa 10 depois da saída de Messi. Depois, em 7 de novembro de 2020, com apenas 18 anos, ele rompeu um menisco. O que veio em seguida não foi só uma lesão. O cirurgião que operou, Dr. Ramon Cugat, revelou abertamente que os pontos se romperam porque o Barcelona o forçava a treinar 2 vezes por dia durante a recuperação, em vez de apenas uma. Hoje, com 23 anos, ele está emprestado ao Mônaco, lutando para recuperar o seu melhor nível. O Barcelona viu tudo isso acontecer, e o que mudou? Apenas o nome na camisa. Os adversários já começaram a explorar as fraquezas que o sistema deixou expostas. Yamal marca cerca de 80% dos seus gols com a perna esquerda. Algum time foi o primeiro a perceber isso e passou a empurrá-lo deliberadamente para o lado direito, onde a sua efetividade cai bastante. Quando ele fica isolado ali, uma vulnerabilidade técnica que Xavi já havia identificado há anos, virou conhecimento público para todas as equipes que se preparam contra o Barcelona. O clube tentou criar rodízio e contratou Rony Bardi justamente como alternativa, mas na prática, ele quase não joga. Porque quando Yamal não está em campo, os resultados do time pioram visivelmente. A realidade é esta: Yamal nunca foi o problema. O problema é o sistema do Barcelona, que hoje está entrando em colapso. Se essa situação continuar, trocar de treinador não vai ser só uma opção, vai ser o único caminho possível. E isso nos leva à pergunta que ninguém mais consegue evitar. E se o homem que consegue apagar esse incêndio for justamente aquele que criou Lionel Messi? Pep Guardiola conhece a fórmula como ninguém, e certamente não a desperdiçaria, fazendo o talento correr sem necessidade em sprints defensivos. No sistema de Guardiola, um talento geracional não precisa carregar o time inteiro nas costas sozinho. Da mesma forma que ele protegeu Phil Foden por anos no Manchester City, recusando propostas de empréstimo até que o jogador estivesse realmente pronto. Ninguém notou, mas Cristiano Ronaldo disse palavras muito parecidas, depois da final da Liga das Nações. Deixem ele em paz, porque ele tem muito talento. O Manchester City tentou secretamente contratar Yamal, ainda em 2023. Guardiola acompanha o garoto há anos, e admitiu publicamente que adoraria treiná-lo. Mas completou que provavelmente isso não vai acontecer. No jogo contra o Levante, foi a primeira partida de Yamal desde o início do Ramadã. O placar já estava definido, e o substituto só entrou aos 88 minutos. Mesmo exausto e desidratado, Yamal ainda conseguiu dar uma assistência. O Barcelona tem mais 3 jogos seguidos no mesmo horário de início durante o Ramadã. E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: será que Yamal vai conseguir passar por esses 3 jogos sem sofrer nenhuma consequência? Essas são as reflexões importantes sobre o momento de Lamine Yamal e do Barcelona. O talento é enorme, mas a forma como ele está sendo usado merece atenção para que o futuro não seja comprometido. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.